Olá, seja bem-vindo a mais um resumo inteligente. Hoje vamos falar sobre o livro Ikigai. Ikigai é uma palavra japonesa que descreve os prazeres e sentidos da vida. Ikigai reside no reino das pequenas coisas: o ar matinal, a xícara de café, o raio de sol, um elogio. Só aqueles capazes de reconhecer a riqueza desse espectro podem realmente apreciá-la e senti-la. Essa é uma lição importante do Ikigai. Em um mundo onde o nosso valor como pessoa e a sensação que temos de valor próprio são determinados primeiramente pelo nosso sucesso, muita gente está sob pressão desnecessária. Você pode sentir que qualquer coisa de valor só é válido e justificável se for traduzido em conquistas concretas. Bem, relaxe. Você pode ter Ikigai, um valor pelo qual viver, sem necessariamente ter que se provar assim. Ao analisar os dados de uma pesquisa, o estudo concluiu que, em comparação a quem encontrou uma sensação de Ikigai, os que não encontraram tinham mais chance de não estarem casados, de não terem empregos, de terem nível educacional mais baixo, de terem saúde ruim ou avaliada como ruim, de terem um alto nível de estresse mental, de terem dores corporais severas ou moderadas, de terem limitações de funções físicas e de não caminhar. Seria razoável dizer que ter sensação de Ikigai aponta para um estado emocional em que os participantes sentem que podem construir uma vida feliz e ativa. Ikigai é, de certa forma, um barômetro que reflete a visão de uma pessoa sobre a vida de uma forma integrada e representativa. Ikigai dá propósito à vida, ao mesmo tempo que dá determinação para seguir em frente. Pois bem, é sobre esses livros que vamos nos aprofundar um pouquinho. Pegue sua xícara de café e seja bem-vindo a mais um resumo inteligente. Capítulo: Seu motivo para levantar de manhã. Para algumas pessoas, sair da cama não é problema. Para outras, parece uma coisa muito difícil. Se você é uma daquelas pessoas que ficam embaixo do edredom depois que o despertador toca, desejando que fosse feriado, este capítulo é para você. Ikigai é o que dá motivação contínua para viver a vida. Deixa você ávido para receber cada novo dia. Dos pequenos pilares do Ikigai descritos do começo desse livro, acordar cedo tem a ver com começar pequeno. Nós sabemos o suficiente sobre as condições fisiológicas do cérebro para saber que essa hora do dia é melhor para trabalho produtivo e criativo. Dados sugerem que, durante o sono, o cérebro está ocupado registrando lembranças em seus circuitos neurais, conforme as atividades do dia são organizadas e consolidadas. De manhã, supondo que você dormiu tempo suficiente, o cérebro acabou o trabalho noturno importante. Está em estado renovado, pronto para absorver novas informações conforme você começa as atividades do dia. A alegria das pequenas coisas parece particularmente pertinente nesse contexto, considerando que é costumeiro no Japão comer algo doce logo cedo, tradicionalmente com chá verde, embora esteja cada vez mais substituído por café ou chá preto. E faz sentido, onde quer que esteja no mundo, se tornar hábito ingerir seu alimento favorito logo depois que acorda, por exemplo, café ou chocolate. Vai haver uma liberação de dopamina no seu cérebro, reforçando as ações, se levantar antes de receber a recompensa. Talvez você pode querer dar início a um clube do livro com outras pessoas
do seu transporte para o trabalho ou preparar um café da manhã delicioso pelo qual possa ansiar depois de uma corrida suave ou um exercício de alongamento. Faça a alegria das pequenas coisas funcionar para você, e assim você também pode começar seu Ikigai pela manhã. Capítulo Os benefícios de pensar pequeno. Kodowari é um conceito difícil de traduzir. Em inglês costuma ser chamado de comprometimento. Kodowari é um padrão pessoal ao qual o indivíduo adere de forma decidida. Costuma ser visto, embora nem sempre usado, em referência ao nível de qualidade ou ao profissionalismo que o indivíduo segue. É uma atitude, muitas vezes mantida pela vida da pessoa, que constitui um elemento central do Ikigai. Kodowari é pessoal por natureza e é uma manifestação de orgulho pelo que se faz. Em resumo, é uma abordagem pela qual se toma cuidado extraordinário com detalhes bem pequenos. Dos 5 pilares de Ikigai, o Kodowari é o primeiro. Começar pequeno, sem necessariamente justificar o esforço para qualquer esquema grandioso. Produzir coisas boas ou medianas tornaria você razoavelmente bem-sucedido. No entanto, quem tem Kodowari vai além disso, sem nenhum motivo aparente. Bom o bastante não é bom o bastante para eles. Dá até para chamar de insanidade criativa. Em um determinado ponto, um observador casual pode sentir que esses perseguidores de perfeição estão exagerando e que o esforço é demais. Naquele momento, uma coisa milagrosa acontece. Você percebe que há uma profundidade maior na qualidade que você procura. Há uma descoberta ou a produção de alguma coisa completamente diferente. Com a criação de um novo gênero de produtos, um novo mercado surge, no qual as pessoas estão preparadas para pagar preços acima da média por uma qualidade nunca antes imaginada. Decididamente, começar pequeno é a principal característica dos dias da juventude. Quando somos jovens, não se pode começar as coisas de um jeito muito grande. O que quer que faça não importa muito para o mundo. É preciso começar pequeno, e o que se tem em abundância é mente aberta e curiosidade, os grandes motivadores dedicados a uma certa causa. Possivelmente, Ikigai faz de todos nós um Peter Pan, e isso não é necessariamente uma coisa ruim. Sejamos todos crianças de 12 anos. A juventude da mente é importante para o Ikigai, mas o compromisso e a paixão também, por mais que o seu objetivo pareça insignificante. Capítulo Beleza Sensorial do Ikigai. O Japão continua tendo um grande número de produtos tradicionais ainda feitos por artesãos. Esses artistas, embora não sejam extrovertidos e tampouco excêntricos, são muito valorizados e têm papel importante dentro da sociedade japonesa. É comum que a vida deles sejam vistas como incorporação do Ikigai, vidas que são dedicadas a criar uma coisa da melhor forma, por menor que ela seja. Como vamos ver, cada qualidade sensorial é equivalente a um deus. Os japoneses tendem a acreditar que há uma profundidade infinita nas nuances exibidas pela variedade de cores na natureza e nos artefatos, assim como a história de Deus criando o universo é profunda. Para praticar mindfulness, é importante estar no aqui e agora, sem fazer julgamentos apressados. Uma insistência em si mesmo é considerada como algo que atrapalha a conquista dos estados de mindfulness. Uma das contribuições únicas do Japão com a filosofia de vida aplicada no sentido da vida, portanto,
talvez viesse de uma negação de si mesmo. Uma criança despreocupada não precisa de Ikigai para seguir em frente, pois uma criança despreocupada não carrega o peso de uma definição social do eu. Uma criança ainda não está presa a uma profissão específica nem ao status social. Seria maravilhoso manter o jeito infantil ao longo da vida. Isso nos leva ao segundo pilar do Ikigai, libertar-se. É interessante observar como a negação de si mesmo anda de mãos dadas com a apreciação do presente, em uma realização da filosofia de Mindfulness. Libertar-se está altamente relacionado a estar no aqui e agora. Afinal, foi as tradições da meditação budista que o conceito moderno de Mindfulness nasceu. De uma certa forma misteriosa, libertar-se está ligado à descoberta dos prazeres sensoriais, ao nos aliviar do peso da individualidade. Nós podemos nos abrir para o universo infinito de prazeres sensoriais. Capítulo Fluxo e Criatividade. A negação da individualidade parece um pouco pejorativa. Ela conjura pensamentos de negação e também de rejeição. No entanto, se você entende a repercussão da negação, a repercussão benéfica que vem com essa abordagem dentro do contexto de Ikigai, nada se torna mais positivo. Se você conseguir atingir o estado psicológico de fluxo, você obterá o máximo do Ikigai, e coisas como tarefas diárias vão ficar até mais agradáveis. Você não vai sentir necessidade de reconhecimento do trabalho ou dos seus esforços. Não vai ficar procurando nenhum tipo de recompensa. A ideia de viver em um estado contínuo de euforia, sem procurar gratificação imediata por reconhecimento externo, de repente está ao nosso alcance. Fluxo é um estado no qual as pessoas estão tão envolvidas em uma atividade que mais nada parece importar. É assim que se pode encontrar prazer no trabalho. O trabalho se torna um fim por si só, em vez de uma coisa a ser suportada como meio de alcançar outro objetivo. A negação da individualidade, portanto, se torna uma liberação do peso da individualidade e também um aspecto fundamental do fluxo. Corresponde ao segundo pilar do Ikigai, que é libertar-se. Naturalmente, como entidade biológica, você se preocupa com o seu bem-estar e com a satisfação de seus desejos. Isso é normal. No entanto, para alcançar esse estado, você precisa libertar-se do seu ego. Estar no fluxo é valorizar estar no aqui e agora. Uma criança sabe o valor de estar no presente. Na verdade, uma criança não tem ideia clara do passado e do futuro. A felicidade dela está no presente. Quando você repara nos pequenos detalhes da vida, nada se repete. Cada oportunidade é especial. É por isso que os japoneses tratam cada pequeno detalhe de qualquer ritual como se fosse uma questão de vida ou morte. A tradição da cerimônia do chá está muito viva atualmente. De fato, essa tradição é interessante porque os 5 pilares de Ikigai parecem estar incorporados nela. Em uma cerimônia do chá, o mestre prepara cuidadosamente os ornamentos no aposento, prestando a maior atenção a detalhes como o tipo de flor a ser colocada na decoração da parede. Começar pequeno. O espírito da humildade é a marca registrada do mestre do chá e dos convidados. Mesmo se eles tiverem longos anos de experiência na cerimônia, libertar-se. Muitos recipientes usados em uma cerimônia do chá têm décadas, às vezes séculos de idade e são escolhidos
para que se harmonizem uns com os outros e deixem uma impressão inesquecível: harmonia e sustentabilidade. Apesar dos preparativos meticulosos, o objetivo principal de uma cerimônia do chá é estar relaxado, tirar prazer dos detalhes sensoriais no salão do chá, apreciar a alegria das pequenas coisas e estar em um estado de mindfulness na qual se absorve os cosmos interior do salão do chá na mente, estar no aqui e agora. Quando se está em um estado de fluxo, em harmonia com os diferentes elementos dentro e fora de si, você tem a capacidade cognitiva de prestar atenção às nuances sutis que surgem no caminho. Quando se está emocionalmente perturbado ou fortemente tendencioso, você perde a concentração necessária para apreciar os detalhes muito importantes das coisas que podem alterar o equilíbrio entre a vida e o trabalho. Quando você consegue atingir um estado de concentração satisfeito, a plateia não é necessária. Você aprecia o aqui e agora e simplesmente segue em frente. Na vida, nós às vezes nos enganamos sobre quais são as nossas prioridades e o grau de importância delas. É comum que façamos coisas por recompensas. Se as recompensas não acontecem, nós ficamos decepcionados e perdemos o interesse e zelo pelo trabalho. Mas essa abordagem é errada. Em geral, a demora entre a ação e as recompensas. Mesmo se você terminar um bom trabalho, as recompensas não vêm, necessariamente nessa ordem: recepção e reconhecimento. Elas acontecem de um jeito estocástico, dependendo de muitos parâmetros fora do controle da pessoa. Se você consegue fazer o processo de tornar o esforço sua fonte primária de felicidade, você teve sucesso no desafio mais importante de toda a sua vida. Portanto, faça uma música mesmo quando ninguém estiver ouvindo. Faça um desenho mesmo que ninguém esteja olhando. Escreva o conto que ninguém vai ler. A alegria e a satisfação interior que isso lhe dará será mais do que suficientes para que você siga em frente com a vida. Se conseguir fazer isso, você se tornou um mestre do estar no aqui e agora. Capítulo Ikigai e sustentabilidade. Essencialmente, o conceito japonês de Ikigai sempre foi de reserva e autocontrole, em que a harmonia com os outros é considerada de importância fundamental. Em um nível individual, o Ikigai é uma estrutura motivacional para nos fazer seguir em frente, para nos ajudar a acordar pela manhã e começar a fazer as tarefas. Além do mais, a cultura japonesa, o Ikigai tem muito a ver com estar em harmonia com o meio ambiente, com as pessoas ao redor e com a sociedade de um modo geral, sem a qual a sustentabilidade é praticamente impossível. O terceiro pilar do Ikigai, harmonia e sustentabilidade, talvez seja o ethos mais importante e peculiarmente desenvolvido na mentalidade japonesa. A sustentabilidade é uma arte na vida e requer engenhosidade e habilidade. Um homem é como uma floresta, individual, mas conectado e dependente dos outros para crescer. Capítulo Encontrando seu objetivo na vida. Como acontece muitas vezes na vida, é preciso aceitar o que se recebe e depois enfrentar a situação. Biologicamente falando, encontrar o Ikigai em um ambiente ou, na verdade, em qualquer ambiente, pode ser visto como uma forma de adaptação, principalmente no contexto de aptidão mental. Em qualquer ambiente
a princípio, possível ter Ikigai, o motivo para viver, independentemente do desempenho que se tenha. Não são só os vencedores que têm Ikigai. Vencedores e perdedores podem ter Ikigai em pé de igualdade. A fronteira entre vencedores e perdedores derrete gradualmente. No fim das contas, não há diferença entre vencedor e perdedor. É tudo uma questão de ser humano. Resumindo, Ikigai é uma adaptação ao ambiente, independente de qual seja a natureza desse ambiente. Ter Ikigai contribui para tirar o melhor das circunstâncias, o que pode acabar sendo difícil. Você precisa encontrar seu Ikigai nas pequenas coisas. Tem que começar pequeno. Precisa estar aqui e agora. Fundamentalmente, não pode e não deve culpar o ambiente por falta de Ikigai. Afinal, depende de você encontrar seu Ikigai, da sua própria maneira. Capítulo O que não mata fortalece. Um dos benefícios de ter Ikigai é a robustez e resiliência, duas forças que são muito necessárias quando ocorre uma tragédia. Ser resiliente na vida é importante, especialmente considerando como o mundo está ficando cada vez mais imprevisível e até caótico. As pessoas tendem a supor que há condições necessárias para conquistar a felicidade. Na fórmula hipotética da felicidade, é preciso possuir ou ter acesso a vários elementos diferentes, como, por exemplo, educação, emprego, um companheiro e, é claro, dinheiro. Na verdade, pesquisas científicas sugerem que há alguns elementos na vida humana que são absolutamente necessários para uma pessoa ficar feliz. Por exemplo, contrariando a crença popular, ter muito dinheiro não leva à felicidade. É preciso ter o suficiente para viver, com um certo conforto, mas além disso, o dinheiro não é capaz de comprar a felicidade. Não existe uma fórmula absoluta para a felicidade humana. Cada condição única na vida pode servir como base para a felicidade de sua forma particular. O maior segredo do Ikigai, no fim das contas, tem que ser a aceitação de si mesmo, independente do tipo de característica única com as quais tenha nascido. Não há caminho ideal para o Ikigai. Cada um de nós tem que procurar o nosso, na floresta das nossas individualidades. Mas não esqueça de dar uma boa gargalhada quando estiver procurando o seu hoje e todos os dias. Que bom ter você até aqui no final do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado desse resumo e, se gostou, compartilhe com alguns amigos que esse conteúdo possa interessar. Se você gostou desse livro e quer se aprofundar nele, aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você pode comprá-lo de forma confiável e que vai chegar na sua casa. Um grande abraço, se inscreva nesse canal para que você fique por dentro dos próximos resumos que vão chegar por aqui e possa aproveitar esse mundo de leitura de forma rápida e com uma intensidade que pode mudar a sua vida. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.